Boa noite, tudo bem com você? A paz do Senhor Jesus. Que alegria estar aqui nessa quarta-feira. Como eu sempre falo aqui, eu falo num tom brincando, mas é verdade. Quarta-feira é o melhor dia da semana, sem dúvida. Por quê? Porque tem programa Vidas para Cristo, programa que traz uma palavra de Deus para o seu coração, e sempre com convidados muito especiais. Sempre nós temos pessoas aqui cheios da presença de Deus para trazer realmente algo que vai agregar na sua vida, que vai curar aí suas feridas através da mensagem, que vai um testemunho muitas vezes que você também está vivendo. E hoje não vai ser diferente. Eu estou aqui com, vocês já estão vendo daí, né? Meu lindo marido, pastor Patrick. Aí, ó, está aparecendo lá, amor. Boa noite, pessoal, tudo bom? Mais perto. Boa noite a todos. A paz, né? Ô, glória. E aí, estou aqui também, agora vocês vão ver um casal abençoado que a gente conheceu esse ano, muito especial para nós, que é a pastora Jusilene e o pastor Marcos Prudente. Sejam bem-vindos. Uma honra ter vocês aqui. Que alegria de novo, né? É a segunda vez que eles estão aqui. Que bênção. Gente, a gente que fica muito feliz, né, amor? Estar aqui no programa Vida para Cristo. Nós tivemos aqui, acho que foi em abril, né? Nós tivemos, foi muito gostoso, foi uma bênção, onde meu esposo que ministrou, meu marido, né, gente? A gente aprendeu, ó, casados para sempre. Meu marido, né, ele esteve aqui ministrando, foi uma bênção, foi onde nós nos conhecemos, né? Foi. E surgiu uma amizade aí maravilhosa e uma admiração muito profunda mesmo. Eu falo que vocês são presente de Deus para a nossa vida. E Deus, quando Ele nos dá um presente, Ele nos dá um presente por completo, daquilo que a gente pede. E eu sempre falava assim: Senhor, se o Senhor for me dar uma pessoa, uma amiga, né? Que a gente tem amigos. Sim. Mas eu queria uma amiga diferente, né? Uma amiga mais próxima mesmo. E eu falava: Deus, eu quero uma amiga que seja melhor do que eu. E Deus me deu, né? E Deus me deu, porque assim, quem me conhece sabe, eu sou muito tímida. E a Cris, ela já não é tímida. Mais ou menos. A pastora Cris, olha, gente, que bênção. Tem controvérsia sobre isso. E foi um presente, tem sido um presente. Vocês, o casal, a família, é um presente de Deus para nossa vida. E que a gente possa retribuir todo o carinho que vocês têm conosco. Não é mesmo? Eu acho que eu falei demais aí, amor. Boa noite a todos. Eu quero aqui ser grato a Deus por estar aqui ao lado da minha mulher, amor da minha vida, minha princesa. Eu sempre digo que ela faz parte do meu ministério e nós juntos fazemos a obra de Deus. Temos o privilégio de estar fazendo a obra junto, e eu fico mais feliz quando ela está junto comigo. E agradeço a Deus pela vida do pastor Patrick, grande amigo, pastora Cristiane, por mais uma vez nos convidar para estar aqui no programa Vidas para Cristo, um programa que já está há mais de 5 anos no ar, né? Abençoando vidas, restaurando famílias e casais, e a gente fica feliz de poder estar participando mais uma vez desse programa. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado, impactado pela palavra do Senhor nesta noite. Eita glória, vai ser bênção, gente, vocês já viram, né? Vai ser muito legal. Vocês também são um presente de Deus, né? Não posso deixar de falar, para a nossa vida. A gente ama muito. E assim, a gente fala, né? Acabamos de se conhecer. A gente se conheceu esse ano, alguns meses. Mas é intenso, que a gente é verdadeiro, né? E dá a impressão que tem tanto tempo, né? Então, eu penso que a amizade é o dia a dia, e também não precisa estar grudado, mas é a intensidade da verdade também, né? Assim, então a gente vê isso, a gente sente isso junto, então é gostoso, flui, né? É verdade. Eu vou passar para eles ministrarem, mas antes eu vou pedir para o meu digníssimo marido aqui, pastor, é marido, né? É, marido. Eles são nossos professores, tá, gente? De casados para sempre. Isso mesmo. Eles são nossos professores. Então a gente aprendeu que a gente fala marido, mulher, né? Meu marido, minha mulher. Então é isso. Vou pedir para o meu marido orar para começar o programa aqui oficialmente, né? E depois eles já vão estar ministrando aí. Amém. Vamos orar. Deus, obrigado, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, nessa noite. Nós te louvamos, Senhor, a Deus, por esse momento especial. Obrigado a Deus pela vida do pastor, da pastora. Obrigado pela vida da Cris também. A Deus por esse programa, Pai, ao qual o Senhor,
abençoou, Pai, a qual o Senhor tem abençoado. Deus, em nome de Jesus, Pai, que todos aqueles que estão acompanhando de perto, de longe, possam ser impactados, meu Senhor, não por o que nós temos a dizer e falar, mas pelo que o Senhor vai ministrar, Pai, nos corações, pelo que o Senhor vai se revelar, Pai. Ó Deus, tudo aquilo que é oculto, escondido, é o Senhor, Pai, que vai visitar e transformar vidas nessa noite. Que a sua palavra possa, Pai, a Deus, produzir o fruto, ela não volta vazia. A Deus, que a tua graça, Pai, venha estar conosco. A Deus, em nome de Jesus, abençoa, Pai, cada um de nós, Senhor. Que o Senhor venha nos conduzir, a Deus, nos encher, Pai, da tua presença, e que seja um momento especial. É o que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Agora, amém. Gente, agora, ó, toma a oportunidade, falem e fica à vontade. Brincadeira. Agora nós vamos querer ouvir, né? Porque a gente convida, se eu ficar falando... No início, quando eu convidava a pessoa, gente, o Patrick falava assim, pelo amor de Deus, só você que falou. Uma vez a gente convidou um casal lá da igreja, depois eu falo quem foi, e a gente conversando assim, só eu que falei. Aí, Patrick, pelo amor de Deus, você convida, então não fala convida. Mais que a pessoa. Então, assim, né? A gente está com pessoas aqui para ouvir e nós vamos ouvir, então. Fique à vontade. Ju, você queria... Né, a gente convidei, porque, olha, nós estamos num mês, outubro rosa acabando ainda, né? Hoje é dia 29 de outubro, estamos acabando. E toda mulher, uma boa parte, tem um grande testemunho para contar. Por exemplo, vocês já sabem, né? Não vou contar hoje, mas eu era estéril. Deus fez algo tremendo na minha vida, milagre. E o outubro rosa também remete a outros tipos de curas e milagres que o Senhor faz. E a Gisilene tem um testemunho forte, real, tremendo. Então, assim, também por isso eu convidei, né, para vocês estarem ministrando a palavra, mas também contando um testemunho. Então, fiquem à vontade, como vocês quiserem aí, viu? Sejam usados poderosamente pelo Senhor. A gente vai estar aqui para ouvir. Obrigada mesmo. É uma honra, né? Eu falo que falar da palavra do Senhor é algo maravilhoso, porque se não fosse Jesus na nossa vida, o que seríamos de nós, né? Verdade. Jesus, Ele é tudo. Ele é o ar que nós respiramos. Ele é o nosso fôlego de vida. Ele é a razão de nós existirmos. É Ele que derramou o sangue dele na cruz do Calvário por mim e por você. Se hoje nós estamos aqui, é porque este sangue foi derramado na cruz do Calvário. E é interessante que eu estava meditando na palavra do Senhor, foi ontem. Eu estou lendo a Bíblia inteira pela 4ª vez. E cada vez que a gente lê a palavra do Senhor, a gente aprende algo diferente. E ontem eu lendo sobre o livro de Mateus, aonde fala ali sobre Jesus, sobre os milagres que ele fez, sobre onde ele passava, a multidão o acompanhava. E é interessante que as pessoas viam o milagre que ele fazia. Só que ele não fazia só no passado. Ele faz hoje no presente e ele vai fazer no futuro. Glória a Deus. Porque a própria palavra do Senhor fala que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, nosso Deus, ele é poderoso. Nosso Jesus é maravilhoso. O Espírito Santo de Deus, ele é poderoso. O que seríamos de nós se não fosse essa trindade? O que seríamos de nós se não fosse a presença do Espírito Santo de Deus? E hoje, para ministrar aqui, eu falo que eu estou debaixo das mãos potentes do Senhor e na direção do Espírito Santo de Deus. Eu falo que se não for o Espírito Santo de Deus na minha vida, eu não sou nada. E cada palavra, ela se torna somente palavras. Mas quando nós temos o Espírito Santo de Deus, ela vem como uma espada de 2 gumes, né? Ela corta de um lado, ela corta do outro, mas também ela traz cura e ela traz alento para a nossa alma, né? Ela cura a nossa alma. E eu meditando na palavra do Senhor, eu pude ver ali em Marcos, aonde fala sobre a filha de Jairo e a cura de uma mulher. É interessante que quando Jesus ele chega naquele lugar, um homem desesperado, ele vem até Jesus e fala assim: Senhor, a minha filha está morta. Mas ao mesmo tempo que isso vai acontecendo, está em Marcos 5, do 21 em diante,
Ao mesmo tempo que ali aquele homem ele chega até Jesus, Jairo chega até Jesus para falar que a filha dele estava morta. Uma mulher, ela desesperada, há 12 anos sofrendo. Há 12 anos ela sofrendo do fluxo de sangue. Uma mulher que ela não tinha mais para onde correr. Uma mulher onde a medicina não tinha mais o que fazer. Mas ela ouviu falar que um homem que estava ali podia curar ela. Podia trazer ali a alegria à alma daquela mulher que estava ferida, machucada. Não tinha mais o que fazer na vida daquela mulher. Mas quando aquela mulher simplesmente ela ouviu falar de Jesus, ela falou: não, se tão somente eu tocar na orla dele. Aleluia. Se tão somente eu chegar pertinho dele, se tão somente eu colocar minhas mãos nele, eu sei que eu vou ser curada. Eu não sei qual seja o seu problema, eu não sei qual seja a tua dor, eu sei que essa mensagem vai chegar até você. Mas eu creio num Deus que tudo pode, um Deus que tudo vê. Um Deus onde o amor dele é incomparável, onde o amor dele é inconfundível. Onde ele nos amou de uma tal maneira que ele se entregou na cruz do Calvário. Sofreu fortes dores, foi rejeitado, foi crucificado. Recebeu uma coroa de espinho por me amar, por te amar, para dizer para você que você é importante. E que por mais que você esteja sofrendo, seja a sua cura, seja a sua doença emocional, física, mas o Senhor, Ele pode te curar. O Senhor pode trazer alegria à tua alma, à tua mente, ao teu coração. Aquela mulher, quando ela passava, a multidão a oprimia, mas ela falou: não, eu vou tocar em Jesus, porque eu sei que através de eu tocar nele, eu vou ser curada. A minha fé e a tua fé, ela pode trazer a cura para a nossa alma. Através da nossa fé de acreditar num Deus do impossível. Como está escrito em Lucas 1:37, haveria alguma coisa impossível para o nosso Deus? Não há nada impossível para o nosso Deus. Mas aquela mulher tocou em Jesus. Tocou de uma forma tão diferente, tão maravilhosa, que ela sentiu que ela foi curada. Eu falo que quando uma pessoa ela está passando por um momento de dor, de aflição, de angústia, ela se sente sozinha. Por mais que esteja uma multidão à volta dela, mas ela se sente sozinha, porque somente ela sabe a dor que ela está passando. Mas é interessante que ela foi até quem podia dar cura para ela. Às vezes procuramos pessoas para trazer uma palavra de amor, uma palavra de carinho, uma palavra que vai acalmar nossa alma, e muitas vezes corremos atrás de pessoas que nem palavra tem para trazer calma ao nosso coração. Mas Jesus tem. Jesus tem essa palavra. Jesus tem tudo aquilo que nós precisamos. Jesus, Ele é aquilo que nós precisamos. O que você precisa nesse momento, Jesus pode fazer na tua vida. Ele pode trazer alegria ao teu coração. Aquela mulher, ela foi curada. Glória a Deus. Aquela mulher sentiu que realmente ela foi curada. Há 12 anos sofrendo, ela foi curada de um fluxo de sangue. Mas é interessante que a própria palavra do Senhor em Marcos fala que uma menina, ela estava morta. E é interessante que Jairo, depois de ter visto aquilo, porque Jairo já estava ali, no meio daquela multidão, Jairo já tinha visto que aquela mulher havia sido curada, que de Jesus tinha saído virtude, a qual curou aquela mulher. Aleluia. E é interessante que quando Jairo viu aquilo, eu acredito que Jairo falou assim: não, se eu vim até a pessoa certa, eu vim até onde quem pode trazer a cura para minha filha, pode ressuscitar a minha filha. Eu acredito que a fé de Jairo aumentou ainda mais. Quantas pessoas estavam ali e tentaram impedir Jairo, mas já está morta, não tem o que fazer.
Eu quero te dizer que sonhos e projetos serão alcançados sim. Pode até estar morto, mas se você chegar diante dos pés de Jesus, diante daquele que pode dar a vida, diante daquele que ressuscita sonhos, aleluia, ele vem e faz um milagre. Jairo chegou diante de Jesus. E é interessante que o Senhor foi aonde estava aquela menina. Aquela menina, ela estava morta. E o Senhor falou assim: olha, Talita cumi. Ou seja, traduzindo, levanta, menina, levanta. Aquela menina, ela estava morta. Só que a própria palavra do Senhor fala que ela estava morta. Porém, as pessoas que viram aquilo se assustaram. Porque o Senhor falou para aquela menina levantar e andar. E é interessante que aquela menina levantou e andou, e a própria palavra do Senhor falou que aquela menina tinha 12 anos de idade. Quando hoje eu estava meditando na palavra do Senhor, eu falei assim: olha só como que é interessante, né? A mulher do fluxo de sangue, ela ficou 12 anos sofrendo. 12 anos ali, padecendo de um fluxo de sangue. Creio eu que naquela época não tinha infusão de sangue, que transfusão de sangue, não tinha como colocar sangue na vida daquela mulher. Mas quando ela chegou aos pés de Jesus, o milagre aconteceu. Aleluia. Amém. E ela 12 anos sofrendo. E a menina que estava morta, ela tinha 12 anos de idade. Sabe o que eu quero dizer para você através dessa palavra? Não importa o tempo que você está sofrendo, o que importa é que o Senhor Jesus, aleluia, quando Ele chega, glória, o milagre acontece, a bênção acontece. Pode até estar morto, o Senhor ressuscita, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. 12 anos sofrendo e quase morrendo. A menina com 12 anos de idade, morta. Uma criança praticamente morta. E uma mulher sofrendo, quase morrendo. Mas o milagre chegou, a bênção chegou. Aleluia. O Senhor curou uma, o Senhor ressuscitou a outra. É o que o Senhor faz, aleluia, na minha e na tua glória, vida. Ele ressuscita, Ele cura, Ele faz um milagre. Aleluia. Porque esse é o nosso Deus, é o Deus glória que nós cremos. Glória. É o Deus que faz milagres. Quando nós nos colocamos diante do Senhor Jesus e colocamos Ele como prioridade na nossa vida, Ele vem e faz um milagre. Amém. Quando nós acreditamos num Deus do impossível, acreditamos num Deus que deu seu único filho para morrer na cruz do Calvário por mim e por você, Ele faz o impossível na nossa vida. Ele faz o milagre acontecer. E é interessante que eu, meditando na palavra do Senhor, eu parei e fiquei meditando e falei: Deus, aquela multidão, ela viu tantos milagres. Os discípulos que estavam perto de Jesus viu tantos milagres. Mas na hora que o Senhor Jesus precisou de alguém para interceder por ele, não tinha ninguém. Todos deram as costas para Jesus. Até Pedro, que estava perto de Jesus, negou Jesus. Os discípulos fugiram na hora que os soldados viram até Jesus. A multidão que viu o milagre não estava ali para interceder para Jesus, mas sim para crucificar Ele. E eu, meditando nisso, eu falei: Deus, como pode as pessoas vivenciar o milagre e negar Jesus? Como pode as pessoas vivenciar o milagre e negar Jesus? Talvez você esteja aí negando Jesus com as suas atitudes, negando Jesus, colocando Jesus de lado. Aquele que te ama tanto, aquele que derramou o teu sangue na cruz do Calvário por mim e por você. Eu quero te chamar a atenção nesta noite. Este programa
Vidas para Cristo. Não é à toa que tem esse nome. É porque Cristo te ama. Cristo derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Ele sentiu a pior dor, que é a pior dor do mundo. Não é você levar uma chicotada, não é você levar uma coroa de espinho, mas é ver as pessoas que você fez o bem te negarem, te desprezarem. Ninguém vinha ao teu favor, porque talvez um tapa, um murro pode até sarar, mas quando é uma palavra, uma rejeição, isso causa feridas maiores dentro do coração e da mente, traz traumas para uma pessoa. Mas eu quero te dizer nesta noite que o nosso Jesus, ele cura traumas. O nosso Jesus cura feridas. O nosso Jesus cura mente, corpo, alma e coração. E se você se render aos pés dele, como está dizendo neste programa Vida para Cristo, o Senhor pode te salvar. O Senhor pode dizer para você que a tua vida importa e que é por você que ele derramou o sangue na cruz do Calvário e que você é importante para ele. E eu meditando, eu falei: Deus, como o Senhor é maravilhoso, como Jesus é tão poderoso, como o Senhor nos ama de uma tal maneira, num amor incomparável, inconfundível, que mesmo a gente te rejeitando, mesmo as pessoas te desprezando, o Senhor ainda lá na cruz, de braços abertos, ainda recebendo a cada um e pedindo para o Pai perdoar, porque falavam assim, que o Senhor Jesus falou assim: olha, eles não sabem o que fazem. Mas creio eu que todos sabiam o que estavam fazendo, crucificando um homem inocente. Mas era ministério para que tudo isso aconteça, para que hoje eu e você tivesse a certeza da salvação. Glória a Deus. E o Senhor, ele tem muito mais para nossas vidas. Amém. O Senhor, ele pode fazer muito por mim e por você. Mas sabe o que é mais importante do que uma cura? É a certeza da salvação. Glória a Deus. É a certeza que um dia, assim como Noé pregou, que o mundo seria destruído, assim, nesta noite eu falo para você que haverá um povo, haverá uma ressurreição, haverá um povo que será arrebatado. Amém. E que nós estamos aqui pregando um Jesus Cristo verdadeiro, que ele morreu, mas ele ressuscitou. E que um dia ele virá buscar um povo que ama, um povo que ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário, um povo que reconhece o teu amor, que reconhece que ele é verdadeiro, que ele é fiel e que ele é poderoso, e que ele pode fazer tudo e muito mais que eu e você precisa. Ele pode curar tua mente, tua alma e teu coração e te dar a certeza da salvação. Eu vivencio a salvação do Senhor na minha vida todos os dias, porque eu reconheço Jesus como o único suficiente Salvador. Eu reconheço o amor dele que foi pregado na cruz do Calvário. Eu reconheço ele como o único suficiente Salvador da minha vida e que não há outro além dele. Aleluia. Que ele é verdadeiro, ele é fiel, ele pode tudo. E eu vivencio milagres na minha vida. E o maior milagre que eu tenho é a certeza da minha salvação. Glória a Deus. E eu falo que esse ano nós estamos completando 25 anos de ministério. E nós vivenciamos milagres todos os dias. É de cura, é de restauração. Nós vivenciamos restauração nos casamentos, nas famílias. Quantas pessoas nós vivenciamos que estavam com casamentos destruídos. E ali aquela pessoa ouvindo que Jesus, ele pode, ele traz alegria,
E Ele pode ali restaurar casamento. E nós vivenciamos isso. Nós vivenciamos isso na vida dos casais. Nós vivenciamos isso na vida das famílias. Deus restaurando famílias, restaurando casais. Nós vivenciamos curas, nós vivenciamos milagres. E nós vivenciamos a salvação de vidas para Cristo. Olha que bênção. Eu sou prova viva de um Deus que cura, de um Deus que faz milagre. Nós estamos no mês de outubro, no mês rosa. Eu sou formada em radiologia. Eu trabalhei na mamografia. Só que há 20 anos atrás eu não sabia nada disso. Eu não tinha a formação que eu tenho hoje. E um dia, eu fazendo os exames de rotina, a médica falou para mim: olha, deu algo errado. E você vai ter que procurar um médico mastologista, e com urgência. Já saia daqui, já vai procurar com urgência. E me indicou um médico ainda. E falou assim: olha, eu já estou até marcando a consulta para você com ele, porque precisa dar uma olhada com urgência nos seus exames. Eu estou falando de um Jesus que cura. De um Jesus que é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. E ali a médica pegou, me marcou esse médico, o médico olhou meus exames, fiz mais exames. E ele falou isso para mim, pastora Cris, que a chance de eu estar com tumor maligno era de 2% na minha idade, porque eu era muito nova. Mas que eu tinha atingido aqueles 2%. E que eu estava com um tumor maligno. Ele perguntou do meu histórico familiar, falei que não era um histórico muito bom. E ali bateu o desespero, porque nós éramos novos no ministério. Tínhamos 3 filhos pequenos. Estávamos pastoreando a igreja, era a 4ª igreja que nós estávamos pastoreando. E eu falei: Deus, como que eu vou fazer? Passar por um câncer, quem passa por isso sabe que não é fácil. É cabelo caindo, é quimioterapia, muitas vezes indo para radioterapia. E dependendo do tratamento, não tem muita eficácia, porque aí, quando vai ver, de repente, já espalhou. Então, tudo, né, tem que ser bem estudado pelo médico, tudo que vai ser feito. E eu lembro que ele falou para mim assim: olha, vamos marcar já a sua cirurgia, porque de todas as pacientes que eu tenho, que eu vou fazer a cirurgia nela, você é a mais nova. E o teu caso era o mais grave. E eu bateu o desespero. Mas ao mesmo tempo eu confio num Deus Todo-Poderoso. Eu nunca deixei de confiar no Jesus que pode tudo, sabe? Eu nunca deixei de confiar no Jesus que derramou o seu sangue na cruz do Calvário. E por me amar, Ele sofreu todas as dores. E ali eu liguei para minha mãe. Eu tinha ligado para meu esposo, liguei para minha mãe. Na mesma hora que eu saí do médico, a minha mãe ficou sem chão. Minha mãe falou assim: Jus, eu recebi uma ligação da sua irmã também. E o Jaziel, que é o meu sobrinho, de 1 ano e meio, deu leucemia e trombose no sangue. A minha mãe estava sem chão. Ela falou assim: além do Jaziel estar doente, você também está? Eu falei: mãe, infelizmente, mas eu creio no Deus poderoso. Para uma mãe, a gente não pensa em nós, a gente pensa nos nossos filhos, no nosso esposo, né? No nosso marido. A gente pensa nele, a gente pensa na nossa casa. A gente fala assim: meu Deus, como que eu vou fazer? Quem vai cuidar dos nossos filhos? Quem vai cuidar do meu filho? Né? Crianças pequenas. Mas ali eu lembro que eu fiz uma única oração. Eu falei: Deus, se eu tiver que passar por isso, o Senhor passa comigo. Mas eu quero vivenciar a minha cura. Só que eu não tenho capacidade nenhuma emocionalmente para ver meus cabelos cair. Se tiver que meus cabelos cair, me leva antes.
que eu não tenho capacidade emocional para isso. E eu era muito nova. E eu lembro que quando eu falei isso para o Senhor, nós estávamos numa campanha na igreja da Vila Letônia, 4 domingos. E nesses 4 domingos de milagre, quantas pessoas, né, amor, foram curadas? Quantas pessoas foram salvas, restauradas? Muitas. E no último domingo, eu falei, Deus, já passou 3 domingos. Nós estamos no último domingo. Era a semana que eu ia passar por cirurgia. E era a semana também do meu sobrinho também. Passar por outros tratamentos. Eu falei assim, Deus, eu não saio daqui sem meu milagre. Eu não saio daqui sem a minha bênção. E uma coisa que eu aprendo muito com a palavra do Senhor, é determinação. É você ser determinado. E é uma parte da minha personalidade, é isso. Eu sou muito determinada quando eu quero algo. Eu não desisto tão fácil. Glória a Deus. E eu virei assim, eu falei pro meu esposo, todo mundo foi curado. Acabou o culto, segura o pregador. E o pregador muito usado na mão do Senhor, pastor Walter, muito humilde, simples. E ali nós fomos para a secretaria. A igreja não sabia, nós não tínhamos contado nada para ninguém. Nós chamamos a irmã Nadir, que era dirigente do ciclo de oração. Foi eu, meu esposo. Peguei meu sobrinho no colo. Eu lembro que eu sentei na secretaria assim. A irmã Nadir, não sem saber o que estava acontecendo. Eu chorando. Meu esposo pediu para o pastor, meu marido, né? Pediu para o pastor Walter orar. E olha como que Deus faz. Deus é maravilhoso. A gente não falou nada para ele. Nós não falamos nada. Nada. Só pedimos para ele orar. Simplesmente ele estendeu a mão e falou assim, Senhor, limpa o sangue dessa criança agora. Ele não sabia que o Jaziel estava com trombose e leucemia no sangue. Que a leucemia já estava causando a trombose no sangue. Ele não sabia nada disso. E o Senhor estava revelando para ele e automaticamente já ministrando a cura através dele. Glória a Deus. Amém. Ele olhou para o Jaziel e falou desse jeito. E depois eu sentada assim com o Jaziel no colo, eu chorando. Dentro de mim eu falei, Deus, o Senhor está curando o Jaziel. É uma criancinha de 1 ano e 6 meses. Eu estou aqui, Senhor, me cura. Me cura, agora é a minha vez. Eu lembro que o pastor Walter só estendeu a mão assim e falou, Senhor, repreenda este tumor agora. Ele não sabia que eu estava com tumor, que eu estava com câncer, ele não sabia. Mas naquele momento o Senhor estava mostrando para ele, e ele estava ministrando a cura sobre a minha vida e sobre a vida do meu sobrinho. Aleluia. Naquela semana, nós vivenciamos o milagre através de resultados de exames. Todos os exames que nós tínhamos que comprovavam o câncer, a leucemia, a trombose no sangue, nós fizemos outros exames e comprovaram que não tinha mais nada. Passei por cirurgia? Passei por cirurgia, mas o milagre aconteceu. Deus preparou tudo, até a pessoa que recebeu lá o tumor, lá no laboratório, foi a filha de um pastor amigo meu, amigo nosso. Quando chegou lá, falaram para ela assim, nossa, mas não vai sair coisa boa daí não. Ela ajoelhou no laboratório que ela trabalhava, ela viu meu nome lá e falou assim, a vida da minha amiga está dentro desse pote. Mas eu sei que Deus é Deus para mudar situações. Glória. E foi o que Deus fez, Deus mudou. Deus mudou o meu diagnóstico, Deus mudou o diagnóstico do meu sobrinho. Aleluia. Só que é interessante que quando a gente fala de milagres, existe aqueles Tomé, né? Uhum. Existe o Judas, que é aquele que trai, que é os que traíram Jesus. Sim. Que infelizmente nós temos muitos em nossos meios também, que é aquele que te dá o beijo e te apunhala pelas costas. Mas também existe o Tomé, né? Aquele que só vê para crer. E aí eu peguei e fiquei assim, meu Deus, eu quero uma prova real, que realmente eu fui curado.
E passou o tempo. Eu fiz a radiologia. E eu dentro da sala de aula, no Outubro Rosa. Eu lembro que estava chegando outubro. E nós íamos ter uma palestra na escola. E eu cheguei na minha professora de mamografia, Roberta. Hoje ela é médica. Na época ela era radiologista. Hoje ela está em outra especialidade, se eu não me engano. E eu cheguei com todos os meus exames para ela. E mostrei para ela. Eu estava sentada na secretaria. E eu falei assim, professora Roberta, olha esses exames. Aí ela falou para mim assim, ela olhou. Eu tinha tampado tudo onde estava escrito o meu nome. Ela olhou para mim e ela falou assim, Ju, essa pessoa está morta, né? Aí eu falei assim, por quê? Ela falou assim, olha esses exames. Olha como que esse tumor já está espalhado, olha como estava tudo. Olha como que tá as imagens, olha como que tá tudo. E começou a falar tudo para mim. Na hora eu dentro de mim eu falei, Senhor, era tudo que eu precisava para confirmar a minha cura. Aí eu olhei para ela e falei assim, professora Roberta, essa pessoa aí sou eu. Ela falou, Ju, você é um milagre. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Assim como o Senhor fez na vida daquela mulher, que estava 12 anos sobre o fluxo de sangue. O Senhor fez um milagre na vida dela, trazendo a cura. O Senhor também ressuscitou a filha de Jairo, que estava ali com 12 anos de idade, morta. O Senhor deu vida àquela menina. O Senhor deu vida para mim. O Senhor deu cura para mim. Mas também curou meu sobrinho Jaziel. Aleluia. Porque o testemunho dele foi parar na rádio. Que benção. Levaram os exames dele antes, levaram os exames dele depois. E provaram que ali o Senhor fez a cura. O Senhor fez a cura na minha vida, o Senhor fez a cura na vida dele. Glória a Deus. E eu lembro que a professora Roberta virou para mim e falou assim, Ju, a gente precisava de uma pessoa para dar palestra no Outubro Rosa. Agora a gente já tem essa pessoa, Amém. porque você é um milagre. Amém. Ela falou isso para mim. E ouvi isso. É para testificar ainda mais do que o Senhor pode fazer. Glória a Deus. Porque às vezes a gente fica assim, o Senhor faz o milagre, o Senhor faz a cura, o Senhor traz salvação, restauração, e muitas vezes a gente fica ainda questionando, duvidando daquilo que o Senhor faz. Mas ali o Senhor não só fez, como o Senhor colocou essa professora de mamografia no meu caminho, para provar para mim o que o Senhor fez na minha vida. Aleluia. E o que o Senhor pode fazer. Amém. Esse é o Deus que nós servimos, é o Senhor poderoso que cura, que faz milagre, que opera maravilha. Olha só, haveria alguma coisa impossível para o nosso Deus? Glória a Deus. Não há nada impossível para o nosso Deus. E hoje eu posso testificar esse milagre na minha vida. E eu lembro que o médico, ele, quando chamou eu e meu esposo na sala dele, ele virou assim e falou assim, médico muito conceituado de São José dos Campos, eu só não recordo o nome dele agora, mastologista. Ele falou assim, olha, eu não sei nem como dizer para vocês, mas ela tinha aqui, ó, câncer, tumor maligno, e agora ela não tem mais nada. Glória a Deus. É Deus. Deus tremendo. Você tinha quantos anos, Ju? Eu tinha 25. Muito nova. Há 20 anos atrás. Ai, eu revelando minha idade. Jesus. Não pode. Agora já falou. Corta isso, brincadeira. 25 anos. 25 anos. Nova mesmo. Muito. Tanto que ele falou assim, olha, era 2% para eu estar com isso. Mas eu estava com isso. E o Senhor fez milagre na minha vida. Glória a Que Deus. benção. Hoje eu falo que eu vivencio o milagre todos os dias. Porque o médico, ele não soube explicar. Porque milagre é inexplicável. Sim. Tem como. Não tem como explicar o inexplicável. Glória a Deus. Não tem como. Isso é milagre, isso é o que Jesus pode fazer. Amém. É para isso que Jesus veio. É. Ele veio para curar, para salvar, para libertar, para transformar,
para trazer alegria, para trazer a paz. Aleluia. Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Amém. E hoje eu vivo isso na minha vida. Todas as vezes que eu olho no espelho eu falo: Silene, você é um milagre. Eu ouço isso todos os dias do meu esposo. Todos os dias ele fala assim: amor, você é um milagre. Amém. Eu sou um milagre. Meu sobrinho Jaziel é um milagre. Em dezembro ele está voltando de Portugal para o Brasil. E lá ele louva todos os dias. Benção. E esse foi ontem, se eu não me engano, que eu vi que ele postou no Face, ele tocando, louvando ao Senhor. E a gente se emociona muito, porque uma criança com leucemia, trombose no sangue, Humanamente não era para estar aqui, né? não era. E ele está. E lindo, tá? Meu sobrinho é lindo. E eu falo que a gente vive o milagre do Senhor. Que benção. O que falar desse Jesus maravilhoso, né? Ele é o Deus de milagre. Glória a E Deus. Ele pode tudo. Que benção. A gente está aqui, eu estou aqui ela está ministrando, né? Contando testemunho e ministrando a palavra tremenda. Essa palavra foi a palavra de hoje da tarde. Tarde da bênção foi essa palavra. Tarde Meu com Deus. Deus. Tarde da bênção. Tarde com Deus foi a mulher do fluxo de sangue. Você estava falando, eu falei, Jesus, ela nem estava lá. Meu Deus, eu não né? estava. O Senhor testificando algumas coisas. E estou aqui no YouTube olhando, né, os comentários. Algumas pessoas comentam, outras só assistem, né? Sim. E aí está aqui a Thalita, o Michael, a Bia, Bianca, todo mundo lá do Casados para Sempre. Eles são nossos professores, como eu falei. Então a nossa turma está em peso aqui praticamente. Está com a Graziane Maia, missionária também, Grazi. A Roberta, lá da igreja, também está aqui. E tem algumas outras pessoas, Darlene Santos. O Michael escreveu aqui, né? Deus tem grandes coisas para fazer e realizar através da vida de vocês. Eclesiastes 7:8. Melhor o fim das coisas do que o princípio delas. Que o Senhor Glória abençoe vocês. Amém. Glória a Deus. O pessoal está aqui assistindo. Recebo, Maico e Isa. Vocês são bênção para a nossa vida. Glória a Deus. Então, que bênção, né? Falar de milagre. Eu gosto muito de falar de milagre. Um dia desse o pastor Patrick estava aqui. A gente foi 15 anos da nossa filha mais velha. E eu trouxe ela. Eu tenho esse hábito, nesses 5 anos e pouquinho que tem aqui de programa, todo aniversário das meninas eu sempre trazia, às vezes não dava no dia certo, mas na semana, para orar por elas, para contar, né, falar sobre milagre, porque o Senhor faz na nossa vida, não é para a gente guardar, é para a gente mostrar que Ele fez em nós. Então, está aqui na Bíblia, e tem gente que fala assim, mas a Bíblia foi não sei quantos mil anos atrás, mas eu quero ver agora. Aí você fala, não, eu sou um milagre. A minha filha é um milagre, né? Vocês são um milagre, nós somos um milagre. Então, assim, aí eu sempre trago. Então, foi 15 anos dela, a gente trouxe as duas, né? E o Patrick estava aqui, aí a gente falou bastante sobre milagre também, né? Porque Deus está sempre operando, né? Milagres. E a gente, estudando com eles lá no Casados para Sempre, a gente ouve milagre toda a semana, porque eles têm muitos milagres para contar, né? Eles sempre estão contando milagre. E a gente, todo mundo, gente, é porque o problema é que as pessoas não contam. Elas não... Deus faz, abriu uma porta, por exemplo, a pessoa estava lá precisando, não conta. Fez uma cura, restaurou um lar, não conta. Fica contando só ali para uma, para outra. Não, Deus quer que você, fale o nome dele para todo mundo. Ele fez, igual ela falou. E eu gosto de ver você falando, Ju, porque você brilha o olho para falar. Assim, a gente sente que ela realmente se emociona para falar, ela fala com intensidade. Isso é gostoso, porque é como se fosse reviver o que você viveu sem dor, sem a dor. Por exemplo, estava falando ontem, né, com meu marido. O Patrick, a gente conversando ontem, voltando do Casados para Sempre. Sim. A gente voltando do curso, a gente no carro, aí a gente estava conversando, né, que o Senhor, ele faz as coisas na nossa vida e a gente precisa contar. É lógico que, por exemplo, eu já perdi 2 filhos, né, eu teve aborto espontâneo. Hoje, quando eu conto a história, como é que foi, eu não conto mais chorando. Antes eu contava as coisas, né, chorando. Hoje não, hoje a gente conta testemunhando que Deus sabe tudo, Deus sabe o momento, enfim. Tanto a parte boa, que é que você está palpando hoje, como a parte que Ele não faz. Porque Deus também fala não algumas vezes, né? Tem coisas que Ele fala sim, tem coisas que Ele fala não. Então, e nós precisamos entender, né, como você falou, o principal é a salvação, o principal é a nossa vida. E lógico, Ele tem misericórdia e Ele conhece, né, a estrutura. Ele sabe que, por exemplo, onde você for, você vai contar seu testemunho. Não vou dizer que todas as pregações, todos os cultos, mas sempre que tiver oportunidade sobre o assunto, você não vai escalar, não vai omitir, é isso. E Deus quer pessoas assim, né, pastor?
É verdade. E o melhor testemunho é o nosso, né? Sim. Igual a pastora falou que às vezes a pessoa não conta o testemunho para ter aqui e fica deixando de abençoar outras pessoas que às vezes está passando pelo mesmo processo e recebe uma palavra dessa. Se Deus fez na sua vida, Ele pode fazer na minha vida também. Amém. É interessante que às vezes a pessoa fala testemunho dos outros e não conta o dela. Então o melhor testemunho é o nosso. Sim. E falar que o que Deus fez na nossa vida. A gente, observando a mensagem que a minha mulher pregou aqui, a Ju. Chique, né? Ela contando de Jairo, é interessante, o que marca muito nessa história, nessa passagem bíblica, é que Jairo, ele era uma pessoa importante, ele era um dos principais da sinagoga, não era uma pessoa comum, não era um qualquer. Mas a Bíblia diz que ele chega até Jesus, roga até Jesus pela sua filha, mas ele não só faz isso, ele se prostra diante do Senhor. Então, às vezes, precisa de você prostrar diante de Deus um pouco mais, para que a resposta venha do Senhor sobre a sua vida e você venha alcançar o milagre tão esperado. Mas assim, a história não termina aí, ele se prostra, Jesus conversa com ele, mas aí já vem o episódio da mulher do fluxo de sangue. Então parece que às vezes o milagre ele é interrompido, né, por causa dessa mulher que veio até Jesus rogando, né, e toca nele e ela é curada. Mas na mesma hora Jairo estava atento, dizendo assim: não, eu sei que ele pode fazer um milagre, porque a gente acreditamos que Jesus é o mestre dos milagres e ele é o Deus Todo-Poderoso que pode fazer e pode fazer na sua vida também. Tentaram impedir, tentaram falar para Jairo, desanimar, falar assim: a sua filha já morreu. Isso. Aí falaram para ele que a sua filha já morreu e agora acabou, não tem mais o que fazer. Jesus falou assim: olha, não temas, creia somente. Então a palavra para você que está passando por algum problema, por algum desajuste, por uma causa impossível, talvez seja na justiça, talvez que seja até alguma enfermidade, não temas, creia somente, se prostra aos pés de Cristo, e eu tenho certeza, e nós temos certeza que Ele pode fazer esse grande milagre na sua vida, e pode ser ainda nessa noite. Amém. Viu, gente? Por isso que eu amo Ele, que Ele me completa. Adoro. Me completa aí, ó. Que bênção, né? É bênção. E é interessante que o pastor está falando aqui. Eu estou pensando sobre. Eu amo essa mensagem, gente. Eu amo falar sobre Jairo e a mulher do fluxo de sangue. Ela é muito profunda, né? É muito profunda. E ela tem muitos ensinamentos. Tem. E assim, por mais que a gente fale aqui, né? Já foi falado bastante, ainda tem coisa para falar, porque é muito forte. E assim, o que me chama muita atenção nessa passagem é que as nossas reações vão determinar o que Deus vai fazer ou não na nossa vida. Sim. Então, por exemplo, Jairo, como você disse, ele tinha a opção de, tipo assim, nossa, que mulher inconveniente, veio aqui atrapalhar meu milagre, né? Interrompeu minha bênção e começar a murmurar, reclamar, ficar emburrado dentro dele. Mas eu acredito que ele não ficou assim, porque a Bíblia, eu creio que ele estava com medo, inseguro, porque assim, por mais que ele fosse diante de Jesus, sabendo que Jesus era que a única coisa, a única saída, não era o dinheiro, não era o status, não era a posição dele, era, né? E ele chama Jesus para ir lá, por mais que ele cresça, confiasse, naquele momento ele estava receoso. Por isso que Jesus olha para ele, com todas essas palavras que ele estava ouvindo de negação, olhou no olho dele, tipo assim, eu creio, né? Não temo. Ou tipo assim, ouve minha voz. Então, me chama muita atenção nessa palavra, que vozes que a gente retém em nosso ouvido, no nosso coração, né? Porque ouvir, nós vamos ouvir várias coisas. Vamos ouvir que não dá, que não pode, que Deus não faz, ou que não vai fazer em mim, ou que já passou o tempo, ou que... Enfim. Mas qual é a voz que a gente retém? O que vai ficar lá no nosso coração? Porque ele podia ter retido aquela, não, morreu. Morreu, sim, acabou. E ele ia falar assim, ó, tá bom, eu vou embora. Ele podia nem falar nada, porque Jesus estava entretido com a mulher. Ele podia simplesmente ir embora. Mas Jairo não, ele ficou impactado, vendo o milagre. Creio que no coração dele estava pensando, vai acontecer comigo também. E eu creio muito que esse temor, né, quando ele ouviu Jesus, reacendeu a coragem. Não, vamos lá, que vai acontecer agora comigo também, com a minha família, com a minha filha. Então, Deus é Deus de milagre na vida de quem crê, né? Sim. Quem crê, recebe. Quem crê, vê a glória de Deus, né? Vê o poder do Senhor, né, amor? Amém. E eu quero completar também, amém? Eita, glória! Isso é bom demais! Mas então, uma bênção, né, o que a pastora ministrou. Mas Deus tocou aqui no meu coração, né, que a mulher do fluxo de sangue, ela ficou determinada. A Bíblia diz aqui que ela tentou de todas as maneiras e tudo. E quando ela ouviu dizer
que Jesus estava passando, ela determinou num ato de fé: se eu tocar nele, eu vou ser curada. E me lembro que quando a pastora estava ministrando, ela falou: olha, eram 4 domingos. E no 4º domingo ela determinou: esse domingo eu vou ser curada. Verdade. E isso é fundamental. As pessoas precisam entender que aquela mulher do fluxo de sangue podia ter desistido. Muitas pessoas que recebem um diagnóstico de câncer ou de qualquer outra enfermidade que vai levar a óbito, que se sabe, muitos se entregam no dia seguinte e vão para os vícios e para muitos outros meios, e Deus tocou no seu coração para determinar: eu estou aqui, é o último culto de bênção, de milagre. Muitos foram curados e salvos, eu vou ser curada. Glória a Deus. Como Jacó, a gente falou até ontem, como Jacó segurou o anjo, olha, eu não vou soltar enquanto eu não tiver minha bênção. E aí eu lembrei de algo que aconteceu na minha vida, que é para testemunhar isso. Olha que bênção. Eu estava num dia de culto, de domingo, talvez um dos mais frios da minha vida. Vocês vão entender por que. Espiritualmente, frio espiritualmente. Frio, eu estava lá no culto, o Senhor não me visitou. O Senhor não está me visitando, está acabando o culto. Eu falava assim, eu não sentia nada. Eu não sei porquê. E eu viajava muito naquela época, ficava 15 dias fora, 10 dias. Senhor, o culto está acabando. E eu não estou sentindo a sua presença. Eu queria a presença de Deus. Eu me lembro desse dia que já era final do culto e a pastora já estava quase dando a bênção apostólica. Senhor, eu não posso ir embora dessa forma. O Senhor sempre me visitava nos finais do culto ou durante o culto. Ele sempre me tomou e sempre foi de forma assim muito forte. Mas eu não havia ainda sido batizado pelo Espírito Santo, não havia sido. Mas naquela noite eu falava: Senhor, está acabando o culto. E aí quando a pastora já estava ali orando, no final Deus tocou a ela para chamar na frente. Agora eu vou, agora é minha vez, agora. E aí eu fui para lá e começaram a orar e eu ali sentindo ainda muito frio e nada acontecia. Senhor, eu não sei o que está acontecendo. E eu dizia dentro de mim: eu não posso ir embora do jeito que eu estou. Eu não vou, Senhor, sair daqui do jeito que eu estou. Creia, pastor, creia, pastora, creia, né, meu amor, que naquele dia então veio um poder de Deus que eu comecei a ficar meio engasgado. E uma força sobrenatural do Espírito Santo veio sobre a minha vida. Eu fui batizado no Espírito Santo tá vendo? no dia mais improvável da vida. É Da vida. Eu falo, né? Eu lembro, eu isso. estava lá. Amém. E eu me lembro que aquilo tudo parecia algo que talvez permitiu o Senhor acontecer para que eu não me conformasse. Para como você também não se conformou, não, eu vou sair dessa situação. E aquela mulher fez a mesma coisa. Quando Jairo também ouviu dos homens dizendo, dos principais: olha, ela já está morta, para que incomodas o mestre? Mas na mesma hora Jesus, talvez já conhecendo também a fé daquele homem: olha, não se preocupa, crê somente. É verdade. Então ele estava ali porque ele queria ver algo, porque ele não entendia muito daquilo tudo. E o fato dele ter permanecido ali e estado a confiar em Cristo, ele teve a salvação da filha dele. E assim, é uma bênção o que Deus faz quando também nós determinamos dentro de nós, né, que o Senhor, Ele pode operar, é dele a vontade total e soberana, mas nós também nos colocarmos na brecha com Ele. Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui, eu preciso. Esse ato de atitude, de fé e de determinação é fundamental para que Deus também possa operar. Glória a Deus. Glória a É Deus. assim que Ele faz e tem feito nas nossas vidas. E é interessante que o pastor Patrick falando, onde Jesus está, a atmosfera é diferente, né? É diferente. Onde o Espírito Santo de Deus está, a atmosfera é diferente, né? É diferente. E a gente pode sentir isso aqui. Sim. A gente sente a presença do Espírito Sim, Santo claro. de Deus aqui. Eu falo, Cris, que quando eu vou falar de Jesus, eu me emociono porque eu sinto muito a presença dele. Amém. Que eu falo que uma pessoa que era para estar morta, Sim. por diversas situações, está vivo aqui. Glória a Amém. Deus. Eu comecei a pregar com 5 anos de idade.
na missão do Tatetuba. Ainda era chão vermelho lá ainda. Eu lembro que a minha mãe, ela me ensinava muitos versículos da Bíblia. Ela me colocava em cima da cadeira e falava: filha, você vai falar os versículos da Bíblia e vai contar o seu testemunho. Porque não era para você ter nascido, era para você estar morta. Você era uma criança muito doente, você me deu muito trabalho. E ela falava isso para mim. E eu lembro que no chão vermelho da missão do Tatetuba, quando colocava a cadeira em cima do púlpito, eu subia em cima daquele púlpito. E eu começava a contar o testemunho, a falar os versículos, a ministrar. Eu lembro que eu sentia a presença do Senhor. Glória a Deus. Eu fui batizado com o Espírito Santo de Deus, eu tinha uns 5, 6 anos por aí. E é essa presença que me faz ter fôlego de vida, sabe? Ter razão para existir. É essa presença que me faz realmente ter alegria no coração e falar assim: realmente Jesus existe, é real, e o Espírito Santo de Deus é verdadeiro. E é essa presença que está aqui conosco hoje, que a gente olha para cada um, né? A gente está aqui sentindo muita presença do Espírito Santo, porque ele é real e verdadeiro. E esse programa Vidas para Cristo é porque vai alcançar muitas pessoas e vai salvar muitas pessoas. Amém. E que Deus abençoe Cris por essa oportunidade. Deus abençoe pastor. Amém. Deus abençoe pastora. Amém. Eu que agradeço, gente. Fala mais aí, pastor. Fala mais um pouquinho. Deixa o pastor falar. Agora é você. Agora é sua vez. Passa a oportunidade. A gente vai ouvindo, né, cada um contando, né, uma parte, uma porção da palavra. A gente vai sentindo a presença de Deus, né, como a Ju disse, que a atmosfera do Senhor aqui neste lugar é muito gostosa. A gente vê como o Senhor trabalha, da forma que Ele trabalha nas nossas vidas. E tem gente que às vezes não consegue entender, porque Deus tem um tempo, né, para poder fazer. Deus tem um tempo para poder realizar algo nas nossas vidas. E às vezes tem pessoas, até você que talvez está nos ouvindo e está passando por esse problema, dizendo assim: poxa, por que isso não acontece na minha vida? Porque é no tempo de Deus, não é no nosso tempo. A Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então Deus pode fazer já, como Deus pode fazer daqui a pouco, como Deus pode fazer daqui 3 meses, 1 ano. Isso vai depender muito de como é a nossa busca, a nossa constância com o Senhor. Eu sempre falo com os nossos alunos, quando eu estava ministrando o curso de teologia, eu dizia para eles assim, ó, a nossa bênção, porque sim, em Deuteronômio capítulo, ou melhor, Deuteronômio 28, a Bíblia diz que Deus, ele já ministrou a bênção sobre nós, ou seja, você já tem a bênção de Deus. Agora depende de como que nós vamos buscar essa bênção. Então Deus já te deu a bênção. Então como que nós vamos alcançar a bênção do Senhor? Como que eu vou alcançar os milagres do Senhor? E me vem na memória agora aquele centurião. E a Bíblia diz: centurião é uma pessoa que cuidava de 100 pessoas, 100 soldados. Ele tinha sobre as suas ordens. E o texto vai dizer que ele chega para Jesus, roga ao Senhor Jesus e fala assim: o Senhor, meu criado, está doente, está com problema, e ele pode até falecer. E tentaram desanimar da mesma forma como tentaram desanimar Jairo. Então, ouça isso: sempre vai ter alguém, sempre o inimigo vai colocar empecilho, barreiras para poder te desanimar de você receber o seu milagre, a sua bênção. Mas nós estamos aqui hoje para dizer: não temas, crê somente. Amém. Esse centurião, ele podia ter todos os motivos para desanimar, mas a Bíblia diz que ele permaneceu firme. Ele falou assim: Senhor, o Senhor não precisa nem de ir lá em casa. Amém. Só fala uma palavra. Amém. E o meu criado vai ser curado. Então, basta uma palavra e o meu criado vai ser curado. E Jesus falou assim: então ele já está curado. E naquele mesmo momento que Jesus falou, as pessoas trouxeram a notícia, disseram assim: olha, o senhor não incomoda o mestre, porque agora o criado já está bom, já sarou. Aí o centurião disse assim: qual foi o horário? O horário foi por tanta hora assim. E comentou: então foi esse mesmo horário que Jesus falou assim: o seu criado já está curado. Amém. Então nos faz lembrar que Jesus, ele continua fazendo esses milagres. Basta você crer, basta você acreditar que o milagre está batendo na sua porta
nesta noite, em nome de Jesus. Todos nós somos esse milagre de Deus, até quando a gente recebe a salvação. Isso é um milagre que Deus faz em nossas vidas. E eu até disse no dia de ontem que em Hebreus capítulo 2, versículo 8, está escrito assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós somos salvos pela graça do Senhor. Nós nem merecíamos, mas a graça nos alcançou. E essa graça que nos alcançou fez a gente receber esse milagre, o milagre da salvação. Amém. Então talvez você que nos ouve hoje ainda não tem Jesus na sua vida. Eu te convido você a aceitar Jesus. Você pode escrever aí no chat, no YouTube, no Facebook, escrevendo que você quer aceitar Jesus, foi comovido pela palavra e também pelo testemunho que aqui foi falado. Você também pode receber Jesus na sua vida e Ele pode transformar a sua vida nesta noite, libertar. Você pode escrever aí, comentar que você está aceitando Jesus. Nós vamos orar por você, depois interceder pela sua vida. Eu tenho certeza que chegou o milagre na sua casa, na sua vida, no nome de Jesus. Glória a Deus, que bênção, né, gente? Onde tem pessoas reunidas, falar no nome do Senhor, Ele se faz presente. E nós estamos aqui, e é tremendo que um complementa o outro. Não é porque a gente esqueceu, é porque sempre tem algo a mais, né? Para falar, no sentido de... É profundo, né? A palavra, ela é profunda demais. Às vezes você pega um versículo que é pouquinho, que é pequeno, e a misericórdia de Deus, essa bondade, a gente consegue aqui, a gente poderia fazer um congresso aqui, uma vigília, uma noite aqui inteira, falando da mesma palavra aqui, e seria tremendo, né? Porque tem exatamente o que o pastor falou, tem as experiências, tem os milagres, né? Tem o sobrenatural que Deus faz em nós, e isso é muito gostoso. E o que eu acho mais interessante, né, como você falou da graça, a graça de Deus nos alcança, né? Então, assim, ainda não é o fim, né? Até o dia a gente cumprir os propósitos, nós estamos aí. Porque, por exemplo, às vezes a pessoa pensa assim, a gente está aqui, né, com algumas pessoas aqui no YouTube, tá transmitindo também pelo Facebook, mas eu estou aqui no YouTube aberto, no chat, e eu já ouvi até que você tá nova aqui, tá? Novinha. Ai, botaram, você tá novinha, linda, a Darlene, né? Ela tem programação aqui também. Glória a Deus. A Bianca também falou, né? Creio na cura, nas situações, nas questões. Então, assim, sempre tem alguém precisando de algo de Deus. Nós precisamos. Se perguntar para mim, pastor, preciso, a gente precisa. Por mais que Deus já tenha feito igual da espera, o tempo da espera, nós ficamos 8 anos para gerar um filho. A gente não podia, né? Era estéril. Então, é o tempo de Deus trabalhar. Eu costumo dizer que às vezes não é só nem o tempo de Deus trabalhar em nós que estamos vivendo o processo. É o tempo de Deus trabalhar nas pessoas que estão ao nosso redor. Eu creio muito nisso. Porque assim, se a gente for olhar, né? Até esses dias eu ministrei numa igreja e falei sobre isso. Se a gente for olhar, por exemplo, o que Jó passou. Deus deu, e foi pregado isso lá na igreja também esses dias, domingo, o Fernando pregou sobre isso. O Jó, Deus testemunhou sobre ele. Deus falou, ele é justo, íntegro, fiel, se desvia do mal. Então assim, não foi o homem, não foi ninguém, não foi Jó que falou, não, Senhor, eu sou fiel. O Deus falou dele. Só que havia um trabalhar, lógico, na vida dele, porque no final a gente vê que ele fala, né? Eu conheci de ouvir falar. Agora os meus olhos, agora realmente eu tenho experiências mais profundas, mais firmes, enfim. Mas o que eu quero explicar é que muitas vezes Deus trabalha, permite esses ventos, essas tribulações na nossa vida e enfermidades, enfim, tantas situações, para tratar também muitas pessoas que estão ao nosso redor. O que eu chamo, né, que a Bíblia também chama de nuvem de testemunhas. Então, de repente, muitas vezes, você que está passando um momento de luta, pode ser Deus trabalhando na sua vida, porque eu acredito também que sempre Ele está trabalhando em nós. Primeiro sempre é nós, gente. Primeiro sou eu, primeiro é você. Mas muitas vezes Deus também está tratando gente ao seu redor, usando você. Jesus foi um sacrifício vivo para que a gente estivesse aqui. Sim. Né? Se Ele não morre, ninguém estava aqui, ninguém teria vida eterna. Então, Ele precisava passar por aquilo, humanamente falando? Não, Ele era Deus. Ele é Deus. Não precisava, mas se Ele não fizesse, a gente estaria condenado. Havia uma cédula de condenação. Então, o que eu quero dizer, que você entenda de repente, você que está passando um momento de muita luta na sua vida, já parou para pensar que às vezes Deus está tratando sua família, seus parentes, seus amigos, pessoas próximas, e aí você não entende, mas as pessoas ficam observando qual vai ser a sua reação. Será que ele vai murmurar? Será que ele vai abandonar Deus? Será que ela vai deixar de servir ao Senhor porque está passando por isso? Porque muita gente abandona.
Por incrível que pareça. Mas eu falo, gente, que burrice, né? Desculpa o termo, mas é isso mesmo. Porque só Deus pode fazer alguma coisa por nós. Então, se a gente abandona Deus na hora da aflição, meu Deus, para que a gente vai recorrer a quem? Então, eu vejo assim que procure sempre ver isso, o trabalhar do Senhor, porque o pensamento dele é muito maior que o nosso. A gente fica limitado a eu, e de repente Deus está trabalhando no seu esposo, na sua esposa, Deus trabalhando até nos filhos, às vezes Deus está trabalhando nos amigos que estão ao nosso redor. Por que eu falo isso? Porque eu tenho experiência com isso. Quando a gente perdeu o nosso filho, meu primeiro filho, eu passei 8 anos estéril, depois a gente perdeu o primeiro filho. E quando eu perdeu foi bem difícil. Rapidinho, tá? Já contei isso várias vezes, enfim, mas eu quero, só para a pessoa que às vezes está ouvindo pela primeira vez não entenda onde eu quero chegar. E a gente perdeu o nosso primeiro filho, foi muito difícil, foi uma luta. Mas as pessoas que viram a gente chorar pelo filho, viram a gente perder e chorar pela perca, viram também a estéril ser alegre mãe de filhos. Viram também o milagre. Então, assim, Deus trabalhou muito na vida das pessoas. Mas eu que estava vivendo o processo, o meu marido que estava vivendo o processo, a gente não estava pensando em quem que a gente vai impactar com esse processo. Você não pensa nisso. Você acha que, por exemplo, Ju, você estava passando lá um momento de enfermidade, você pensava em quem eu vou impactar com a minha fé? Não pensa, gente. Só se a pessoa for muito, sabe? Eu não pensava nisso, ela não pensava nisso. Em normal, as pessoas não pensam nisso. Mas a gente impacta pessoas com a nossa fé. A gente impacta o coração de Deus, porque o Senhor falou, mulher, grande é a sua fé. Quantas vezes, né? Ela impactou, ela rompeu as barreiras, ela foi por detrás, ela correu. Olha, aquela mulher do fluxo de sangue, ela não podia estar no meio de pessoas, ela não podia sair praticamente, porque havia a lei, né? Que a mulher naquele momento, sangrando, ela não podia ter contato, porque a outra pessoa era contaminada se ela encostasse, enfim. Havia uma série de coisas que... A fraqueza, talvez, anemia, tudo mais. 12 anos, gente, é uma vida, né? Minha filha mais nova tem 12 anos, você imagina, é uma vida. Então, mas assim, olha como ela impactou Jesus com a fé. Né? Lógico que ninguém pega Jesus de surpresa, mas você está entendendo, né? Ela foi lá por detrás, não fisou nada, tocou lá embaixo onde ninguém tocava e Deus fez. Então, de repente, quantas pessoas estavam ali ao redor? Quantas pessoas viram aquilo? Está aqui para a gente contar hoje. A gente conta esse milagre até hoje, mais de 2000 anos depois. Então, o que você vive muitas vezes, né? O que eu quero resumir e acabar aqui essa minha fala nem sempre é sobre você. Muitas vezes é sobre quem está ao seu redor. Então, quando a gente viveu isso na Bahia, e a gente, né, depois engravidamos, tivemos a Esté, que é a nossa filha mais velha, que a Ruth só nasceu em São Paulo. A Esté foi o milagre de lá da Bahia. Enfim, quando nós fomos embora dessa igreja que a gente congregava, porque a gente veio morar aqui, né, nós fomos enviados para São Paulo, o pastor veio trabalhar aqui, enfim, Deus mandou a gente para cá. E quando a despedida lá na igreja, todas as pessoas, sem exceção, que foram lá no altar para dar foi um culto festivo de despedida naquele dia. Então, teve a oportunidade de algumas pessoas falarem lá uma palavra de Deus para nós, enfim. Todas as pessoas que foram lá falaram sobre a fé que a gente teve no processo. Então você entenda, aí eu entendi isso, sabe? Eu entendi que Deus também estava me tratando, mas Ele também estava fortalecendo muita gente ao meu redor. Com o que eu estava vivendo, era a minha dor, era a nossa dor. A gente que estava sofrendo, ninguém estava sofrendo para nós. Mas a fé, a reação que a gente teve, como Jairo teve diante daquelas pessoas, como a mulher do fluxo de sangue, aquela fé impactou outras pessoas que falavam, eles deram testemunho lá no altar, na igreja que a gente congregava. Em tal situação, eu pensei em desistir, mas eu lembrei da sua fé. Então, assim, eu entendi que muitas vezes Deus trabalha na nossa vida para impactar outras pessoas, para salvar outras vidas. Então, não sei a sua situação, você que está ouvindo isso, não sei se foi a sua situação, mas eu vi que foi a minha por uma parte. Deus tratou muito com a gente também, tratou demais, nossa. Jesus. Posso falar também? Como pode? Peraí, rapidinho. Eu já vou concluir, não vou falar mais nada. Rapidinho. E aí, o Senhor tratou com a gente assim, gente, terrivelmente, né? Imensamente, mas foi bom. Glória a Deus, que nada como a gente ter experiências próprias para contar, né? É bom contar testemunho dos outros? Mas nada como você ter suas próprias experiências com Deus, boas e ruins. Sim. Então, talvez seja você que está assistindo, esteja passando por isso e entenda. Procura ver. De repente, porque a pessoa fica se culpando, sabe? Eu estou com pecado, eu estou com isso, estou com aquilo. Às vezes não é. Às vezes é Deus querendo te tratar,
te fortalecer, te fazer crescer na terra da aflição. Ó José, você cresceu aonde? Ele falou, um dos filhos dele chama, acho que é Manassés, né? Que significa isso? Efraim é dupla honra, Manassés porque Deus me fez crescer na terra da aflição. Então, a terra da aflição, o momento da dor, da tribulação que você passa, é onde Deus te faz crescer. E as pessoas ao seu redor, a nuvem de testemunhas está sendo transformada, fortalecida através do que você está passando. É triste isso? Às vezes porque, Jesus, por que eu fui escolhido para isso, né? Mas glória a Deus que Ele faz, glória a Deus que você foi escolhido, e glória a Deus que você suporta, porque Ele não faz nada que a gente não suporte. Amém? Assim eu encerro minha oportunidade. Pode falar, Maria. Deus trabalha. Não, mas é verdade, bom de tudo é estar na presença de Deus. Me lembro que só de falar um pouco desse passado aí já dói. Porque difícil, doeu, né? E eram tantas coisas que acontecia que eu pensava: em que, Senhor, o Senhor quer glorificar o teu nome dessa vez? Essa situação é tão difícil, em que o Senhor quer glorificar? Porque mais uma vez eu sentia que Deus queria glorificar o nome dele nas nossas vidas. Não passamos por luta e por dificuldade porque Deus tem prazer nisso, não, irmãos, não. Porque é bonito o trabalhar de Deus e a forma como Ele molda a minha e a sua vida. E só Ele para conhecer a minha e a sua vida, né? Você foi até onde você suportou. E essa soma de impactos psicológicos causou sérios problemas na minha saúde. Tive trombose, fiquei em hospital e noites e noites e semanas sem dormir. Pedi até a morte. Pedi a Deus, me leva. Porque me levar é melhor do que ter essa dor. É meio constrangedor o que eu passei, mas eu dizia, dessa situação saía e entrava uma outra, de falta de trabalho e de situação sem nada, uma confusão. Mas eu estava feliz porque eu tinha Deus, eu estava feliz porque eu aprendi que a gente não tinha que reclamar. Se nós... Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, diz a palavra. Se você está com Cristo, você tinha que confiar e tem que confiar em todo o tempo. E a gente sabia que em algum momento Deus iria reverter toda aquela situação. Então, foi problema de saúde, foi problema financeiro, foi problema de casos na igreja. Então, nossa, foram tantas coisas, mas em todas eu sempre perguntava então e aprendia: Senhor, em que o Senhor, amor, Deus quer glorificar o nome dele de novo nessa situação da nossa vida. Não é por acaso que isso está acontecendo. As famílias, nossos familiares se afastaram. Aqueles que estavam sempre na nossa casa comendo e bebendo e agora só diziam não e não. Nós ficamos, nós dois, nós juntos ali, e Deus tratou. Deus tratou. Nós aceitamos o tratar de Deus. Não nos revoltamos. Não, vou arregaçar a manga, eu vou me rebelar. Não, nada. Senhor, nós somos ovelhas, Senhor. Nós estamos aqui para que a sua vontade soberana seja feita. Nós estamos aqui, 8 anos, aí não tinha filho, teve o filho, perdeu o filho. A pastora teve um aborto que a bolsa dela desceu inteira e o neném estava lá dentro, irmão. Meu Deus. E ela pegou aquela bolsa na mão, é traumático, foi isso mesmo? E ela pegou na mão e gritava: meu filho, e o neném pequenininho ali dentro, eu tive que tomar aquilo da mão dela. E assim, foram coisas assim que traumatizou, mas que nós aprendemos nessa situação toda. Deus mudou a situação, ela depois engravidou e eu tive outros problemas e a gente foi nessa fase de aceitar a Cristo e de mudança de vida, de saída de vício, de alcoolismo e tantas coisas outras que a gente tinha. Deus transformou a nossa casa, o nosso lar olha que bênção. E hoje Deus, Ele está sempre presente na nossa casa, na nossa família, e a gente tem que sempre dizer: Senhor, glorifique o seu nome nessa situação. Meu supervisor uma vez chegou: você tem uma reunião aqui em São Paulo, vem aqui. Já comprei passagem, minha mãe de manhã. Aí quando eu chegava aqui feliz, no dia seguinte, ele falou: não, seu salário agora é a metade do que você ganha e pode ir embora. O avião de compra de volta está aqui. Aí eu já voltava para casa. E irmão, foram todos assim, não dá para contar aqui nessa noite, mas foram coisas terríveis que foram sucedendo uma e outra.
e que Deus tratou o nosso coração. Deus trata a gente de maneira que a gente não entende. Não entende, é verdade. Mas quando a gente resolve aceitar e se dizer, Senhor, eu não sou nada, quem sou eu, né, para contender contra as coisas que acontecem? Quando você resolve aceitar, quando você se torna realmente submisso e deseja que o Senhor faça dele, na nossa vida, a vontade soberana dele, Deus muda a situação, Deus transforma. Deus mostra lá no livro de Jó que muitas coisas aconteceram na vida de Jó e contudo ele não atribuiu mal algum sobre tudo que aconteceu na vida dele a Deus. Pelo contrário, eu recebi tudo de bem, com prazer, e não aceitaria todas essas coisas. Eu não fiz nada, eu tenho certeza que Deus vai mudar a minha causa, a minha situação, e Deus mudou tudo. Então é o testemunho que a gente vive. Estar na igreja, as pessoas pensam que é sempre bênção, glória, é tudo maravilhoso. Essa vitória não é um caminhar diferente com o Criador, com aquele que acompanha cada passo nosso. Só para finalizar, eu estava no telefone na minha casa, o teto do meu quarto desabou, irmão. Jesus, amado. Meu Deus. Por pouco não morri. A gente trabalhava no shopping nessa época. Era muita coisa. Muita história. E era tudo naquele tempo ali. E assim, olha, uma coisa atrás da outra. A gente trabalhava... Inimigo furioso. Trabalhava no shopping nessa época e eu fui trabalhar... A gente trabalhava no mesmo shopping e a gente... É que a pessoa olha a nossa vida hoje e fala assim, foi sempre assim, né? Não. Glória a Deus e bênção, não. A gente passou muita coisa para estar aqui hoje, né? E aí, rapidinho, o negócio do teto, que hoje a gente conta rindo, mas foi desesperador. Eu liguei para ele, tipo, na hora do almoço, nem lembro mais, assim. Eu liguei para ele, né? Eu estava na loja, liguei para ele, estava em casa, acho que ele ia levar meu almoço, que eu trabalhei de manhã, alguma coisa assim. E aí ele falando comigo no telefone, por isso o teto não caiu nele, que ele estava deitado na cama, e ele levantou para atender o telefone. Quando ele levantou o teto, o vizinho estava construindo em cima, a gente morava num apartamento. Estava arrancando o piso. Arrancando o piso, acho que era prédio antigo já, aqueles prédios antigos. Acho que com martelete assim. Caiu, gente. A gente tem foto, tudo disso aí, assim, inacreditável. E era para ter caído em cima dele. Porque assim, a gente está contando que teve lutas, mas em tudo Deus dava muitos livramentos, entendeu? Então assim, é muito tremendo. Tudo isso pegando os milagres que o Senhor faz, né? Tremendo na nossa vida, Deus gente. continua trabalhando, né? Se vocês me permitem, só falar Isaías 64:4, eu estou com essa palavra aqui, e vocês contando essas experiências, esses milagres, né? Isaías 64:4 diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos perceberam, nem olhos viram um Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele esperam. Então eu sempre medito nessa palavra e eu sempre fico pensando assim, é interessante, né? Como que o profeta diz que Deus trabalha para aquele que nele espera. Não seria que seria ao contrário, a gente trabalhar para o Senhor? Ele fala que ele trabalha para aquele que nele espera. Então, se a gente espera um milagre de Deus, Deus está trabalhando para que esse milagre chegue em nossas vidas. Então, Deus trabalha para que a bênção, para que o milagre chegue em nossas vidas. Então, desde a antiguidade, desde os tempos de Noé, de Abraão, de Isaac, então desde a antiguidade, nunca se ouviu, ouvidos não perceberam, olhos não viram um Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele esperam. Esse Deus, ele é tremendo, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, a vontade de ficar aqui, vocês perceberam, né? Fazer quase uma vigília aqui, porque a gente já passou aqui do horário, né? O meu diretor é muito bonzinho. Nós estamos aqui, mas a gente tem que encerrar. A vontade vou ter que vir mais vezes, tá? Vamos ter que vir de novo para a gente conversar mais, porque você vê uma conversa, começou com uma palavra tremenda, Bíblia, lendo, testemunho, e depois a gente começou nesse bate-papo, e você vê que a palavra, eu tenho certeza, muita gente está aqui assistindo, que o Senhor falou poderosamente, porque você vê que são coisas assim aleatórias, porque vai vindo pelo Espírito, porque a gente não combinou de falar, né? Só falou que ia falar o testemunho. Sim. Então vai vindo o que Deus quer que a gente fale, porque o Senhor tem alguém aí do lado, aí do outro lado da tela, que precisa ouvir, né, o que a gente está falando. Então assim, eu vou passar para o pastor encerrar, o pastor Marcos encerrar orando, né? O pastor Patrick começou orando. Amém. Ele vai encerrar orando, e que Deus te abençoe grandemente
né? Daqui a pouco eu falo isso, peraí. Gente, eu vou agradecer antes deles orarem, que aí quando você orar a gente já encerra. Quero agradecer, viu? Foi uma bênção, vocês são maravilhosos. Que o Senhor continue abençoando, fazendo milagre na vida de vocês, usando poderosamente, né? É bonitinho. A gente conheceu eles, na verdade, no teatro da igreja. É verdade. E eu achava bonitinho que eles só andavam grudados. Onde um ia, o outro ia. Eu falei, gente, esses dois não desgrudam, não? E era bonitinho mesmo, assim. E eles são assim até hoje. A gente achou na época, né, que a gente conheceu, nunca tinha visto, porque não é comum, não é normal. A maioria dos casais, por exemplo, a gente também anda grudado, mas está separado. Mas eles são sempre. Então é bonito, é um testemunho muito legal. Eu acho muito bonitinho. Então que Deus continue abençoando vocês nesse ministério, nesse chamado. É o chamado mesmo, muito forte para casais, para o testemunho, né? E na vida, né, gente? Que continue fazendo milagre na vida de vocês. Vocês são uma bênção também na nossa vida. A gente ama muito vocês dois. Também. E que a gente continue aí essa jornada junto aí, caminhando junto, né? Que Deus abençoe grandemente. O pastor vai orar, vai encerrar, senão a gente não vai acabar. Então tira esse negócio de mim aqui. A gente agradece. A gente se reúne assim, né? O tempo é leve. Muito obrigado. Boa, né? É verdade. A gente que agradece, né, meu amor? Pela oportunidade de estarmos aqui, né, contando as experiências, as bênçãos que Deus concedeu em nossas vidas. Deus abençoe vocês, vocês são um casal, uma família maravilhosa, e a gente fica feliz de ter vocês como nossos amigos. A gente fala, meu Deus do céu, muito. Amigos. Obrigado, e a gente é grato a Deus por isso. Vamos orar? Amém. Que Deus possa abençoar você que está até agora assistindo esse programa. Eu tenho certeza, Vidas para Cristo está chegando no seu lar com muito entusiasmo. E Deus tem um milagre para você. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, ó Pai, por esses momentos que nós passamos por aqui, onde o Senhor usou a Ju para ministrar a Tua palavra aos corações, esse testemunho que ela contou, Pai, de experiência, de milagre que o Senhor fez na vida dela, Pai, foi algo tremendo, Pai, eu estava junto com ela, eu estava presenciando, orando, clamando e tendo a certeza que o Senhor iria fazer um milagre. E conforme o Senhor fez também na vida da pastora Cristiane, na vida do pastor Patrick, o Senhor também pode fazer na vida de todos esses que estão assistindo esse programa, Pai, que todos esses que estão ansiosos para receber do Senhor um grande milagre. E nós profetizamos sobre todas essas pessoas, sobre esta casa, sobre esta família, sobre este lar, sobre este casal, sobre esse matrimônio, sobre o vosso trabalho. Nós profetizamos milagre, bênçãos do Senhor sobre todas essas vidas, que nesta noite, após nós possamos dormir em paz, descansar em paz e sabendo que o Senhor é aquele que cuida de nós. Obrigado por tudo, nós te agradecemos por essa pessoa que talvez aceitou a Ti como Salvador da sua vida, e nós oramos para que o Senhor possa salvar outras pessoas em nome de Jesus, porque nós estamos aqui no programa, Pai, e sabemos que o Senhor pode fazer esses milagres em nome de Jesus. Amém. 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 Gente, Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. E até semana que vem, se o Senhor nos permitir. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.